Freitas. Satisfação, bom dia para quem é de bom dia. Fico muito feliz em estar aqui, tendo essa oportunidade de trocar as nossas experiências, as nossas estratégias de comunicação para, de algum modo, fortalecer essa trincheira que tem sido a comunicação no Brasil e no mundo. Não nos enganemos, né, mano? A internet, o computador, o GPS, toda a tecnologia que nós temos na mão não foi construída para comunicar, e sim para guerrear. São invenções bélicas. Os principais passos que dá a humanidade em relação à tecnologia são passos de controle, de vigilância, de punição, de destruição. É isso que faz os Estados Unidos serem os Estados Unidos. Não é o poder econômico que vem de arrasto, é o poder bélico, o poder do império. E por isso o império está em crise, porque há lá do outro lado, no Oriente, os caras com a bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba com robô, bomba teleguiada, míssil teleferro. Meu Deus do céu, irmão. A gente tem bomba suficiente para destruir o país mais de 100 vezes, tá ligado? O mundo mais de 100 vezes. E não distribuímos as riquezas para que as pessoas comam uma vez só, né? Cada uma, né? Então você já percebe que não há entre a humanidade um entendimento sedimentado do que é certo, do que é errado, de como se dará a distribuição das riquezas que a humanidade produz, que são da terra e, portanto, de todos. A própria terra vista como mercadoria, os territórios sendo atacados, e esse território digital, que é a comunicação. Olha, nessa crise de império, eu estive na China recentemente, né? China muito louca, convite dos caras, ela comia várias comidas diferentes. Nossa, andava na rua, meu Deus, se eu cobrasse $5, não $1, que seja promoção, para cada pessoa que me parava, tirava foto, apontava, meu Deus, vai ser eu acho que eles nunca me... Ai, o que acontece, né? Tá certo, deve ser diferente do chinês, só pode, né? Mas legal, isso daí é outros 500, né? Foi uma experiência legal, divertida, os chineses, né? Foi legal. E uma coisa eu percebi, mano, os caras têm o WhatsApp deles, os caras têm o Instagram deles, os caras têm o YouTube deles, os caras têm todas as empresas de comunicação digital e de aplicativos de modo geral que armazenam informações estratégicas sobre os cidadãos. Todos esses aplicativos são de pertencimento e direção única do Estado chinês, porque se trata de interesse público. Tanto é que os que defendem o livre mercado até as últimas consequências, na teoria, porque a última consequência da política individualista do livre mercado é o abandono das pessoas à própria sorte embaixo de marquises, que é o que ocorre no país todo e no mundo e nos Estados Unidos. O abandono, cada um ema, cada um com seus problemas. Esse é o slogan do ultra-individualismo. É o mesmo que quando o banco vai quebrar, pede dinheiro do Estado. É o mesmo que quando abre falência para sacanear um monte de gente, fraudar as leis e ter alguma política de incentivo. Ai, filho. Ufa! Na hora! E os Estados Unidos proibiu a China de meter o TikTok lá, mano. Porque é questão de soberania. Uma lei recente condicionou
uma parte das publicações possíveis e, portanto, da liberdade de imprensa, a autorização do Pentágono nos Estados Unidos. A comunicação está sendo mais censurada do que nunca. Por quê? Porque há uma crise e porque ela se tornou essa trincheira de guerra. Antes de promover um ataque expresso à Rússia, a partir da sua aliança, da sua manifestação de vontade de aliança com a OTAN, e com a nazificação cada vez mais significativa, em termos numéricos, da população, antes disso, ocorreu lá o que tinha ocorrido lá na Cambridge Analytica, que foi quando a Inglaterra não quis integrar a ONU para manter, segundo ela, sua moeda forte, esse sentimento de pertencimento, de nacionalismo, que foi utilizado pelo Steve Bannon e esse pessoal aí que arquitetou ali os primeiros moldes do que a gente tem hoje. E testou na Inglaterra, testou na Ucrânia. A Ucrânia foi até as últimas consequências, deflagraram guerra às custas, sempre, da vida dos civis, dos inocentes. Até brasileiro que vai lá morrer de graça, louco, vai entender umas coisas dessas. Então, você vê que são os laranjas que morrem mesmo, né, cara? Isso nos entristece, né, mano? E em nome desses grandes poderes instituídos, e o Steve Bannon pegou essa tecnologia, ele, o pessoal dele, levou para os Estados Unidos, atuou na campanha do Trump, atuou nas campanhas aqui da América Latina, e teve uma reportagem. Eu digo isso porque se a gente não entender a comunicação como quem domina a comunicação, a gente não entende mais nada de como a gente pode operar nos limites que para nós é dado, né? Uma reportagem recente falou no Fantástico, mostrou lá que a Forbidden, eu não sou jornalista nem manjo muito dessas coisas, mas vocês depois jogam no Google lá, Forbidden, é um bagulho lá que os caras pegam umas reportagens de quando o repórter ou morreu, ou estava arriscado, ou foi perseguido. A reportagem não terminou por algum motivo, que era o caso dessa reportagem. Uma repórter lá, não sei o que aconteceu, mas aconteceu várias fitas. E não terminou. Essa associação aí foi lá e pá, o pessoal lá fez a reportagem. E encontraram uma pessoa que se apresentava lá como Jorge e que vendia, né, senso comum, digamos assim, numérico, opinião pública. Vendia opinião pública, basicamente. E daí ele deu exemplos durante a reportagem, que a reportagem está filmando. Ele deu exemplo lá, falou que um animal de estimação de um país X ou Y aí tinha morrido. E como era do país todo, aí, nossa, daí, milhares de pessoas, daí autoridades oficiais indo lá se lamentando, então o bagulho tomou uma proporção. E ele demonstrou por A mais B que interferiram nos processos democráticos de democracias incipientes, notadamente lá da Ásia, da África e da América Latina. Uma democracia incipiente é a nossa Constituição de 1988, muito recente. Isso daí vai cair. Vou aproveitar e tomar água aqui, essa pausa dramática. Pior que eu que sou a vida. E daí descobriram quem era o cara. Quase cai na minha cabeça. Tal Anã. Um fulano lá. E esse fulano é da onde? Das forças especiais do exército israelense. Não é de qualquer lugar. É dos caras. E, mais que isso, há um lobby do pessoal lá de Israel gigantesco nas Big Techs que coloca um monte de gente do exército, das forças especiais. Vocês que são dessa área, vocês estão ligados. Tem uma reserva de mercado para eles lá dentro. Por isso, na posse do Trump, estavam todos os bonitinhos ali das Big Techs. Há um bloco hegemônico que se utiliza das Big Techs como se fosse extensão do Pentágono. Mas Renato, que viagem louca é essa? Mano, daí pensa, que fácil é você, antes de colocar um soldado como exército de ocupação, você colocar uma ideia na cabeça da população.
A ideia é, o teu país é ruim mesmo, vocês são imprestáveis, vocês não têm capacidade de autonomia, de autogerenciamento, a independência de vocês pode muito bem ser delegada a nós, aluga-se, está tudo pronto, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil e nós não vamos pagar nada. E daí o que acontece? Vai o Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos e fala, mano, tá para alugar. Se tiver um bom patrão, um bom coronel, um bom senhor, que coloque ordem na casa, a gente entrega. E olha, uma parcela significativa da população brasileira acreditou nisso. Não é que eles articulam os melindres do golpe, mesmo que às custas da soberania, para estabelecer ditaduras de terceiro mundo que ao final fogem para Miami com uma maleta de dólares para não ser julgado e morre numa cadeira de roda, como o Pinochet da vida. Está cheio desses exemplos por aí. E o Brasil, com essa extrema direita, revelou seu exemplar que não poderia ser diferente. Que chegou na internet com o quê? Ah não, Renato, beleza, domina a mente e tal, mas não gera efeitos reais, não gera violência real, será? Então vamos pensar qual foi o slogan que popularizou o fascismo brasileiro? Bandido bom é bandido morto. Olha só, ele chegou reivindicando uma morte já. Caramba! O que é bandido então, para a gente entender quem é esse que ele já está dando o direito de se matar? Pô, bandido é quem comete um crime. O que é cometer um crime? Praticar um ato típico penal, que está previsto em lei e que tem pena de reclusão, de restrição à liberdade. Olha só. Então quer dizer que cortar uma árvore no fundo da sua própria casa, cuja proteção é de norma penal, então é um crime, então é um criminoso, é um bandido, e portanto essa pessoa que cortou a própria árvore no fundo da casa tem que morrer? Não, né, mano? Peraí, então vamos melhorar isso daí. O que é o tal do bandido? Vamos tentar entender, vamos chegar mais perto. Ah não, o bandido é a jovem, é o médico que agora, formando a sua filha em medicina, na saída do baile, na grande comemoração, às 5 da manhã, estava embriagado, mas, segundo ele, superestimando as suas habilidades como é próprio do álcool, disse que podia andar 5 quilômetros para levar a filha para casa e a família. Ele não estava cometendo um crime? Estava cometendo. Então ele é bandido, então ele tem que morrer? Não, mano. Tá, então quem tem que morrer, caralho? Ah, tá. Se você falasse antes, o cara que comete crime no bairro, o que está ali vendendo tráfico no varejo, o que comete furto porque virou dependente químico, porque da vida só conheceu as pancadas, não conheceu as carícias e os assopros. Esse parceirinho que não tem ensino fundamental completo, como nos diz a estatística, ou seja, que foi abandonado pelo Estado e não teve condição e oportunidade de exercer sua cidadania porque não foi minimamente alfabetizado. É dele que você está falando, é esse que a mãe dele limpa a tua casa. Entendi. Esse que é negro e que hoje no tráfico raramente chega aos 30, o mesmo tempo que qualquer escravo tinha. Tá, os de sempre, mano. Entendi. É só o mais do mesmo com a outra cara. Se me explicasse antes, eu entendi. Mas ninguém explica, porque eles dizem que bandido bom é bandido morto, como se fosse uma sentença genérica, sabendo que a aplicação real, num país de tradição escravocrata, a justiça tem olhos, e o policial investiga, condena e executa. E a nossa vida, depois que a repórter disse que tinha passagem, magicamente não tem mais nenhum valor. E nós pagamos. A comunicação, hoje, mais do que nunca, é instrumento do genocídio da juventude negra, é instrumento do controle violento dos povos empobrecidos e superexplorados dentro das favelas e das comunidades brasileiras. Essa trincheira requer coragem.
Comunicação não é para quem quer estar embaixo do holofote. A contradição da comunicação é justamente essa, porque ela é necessária na mesma medida que ela é impossível. Ela é necessária porque quem viveu tem que falar, e se não falar não se cura, porque a palavra é terapia, porque a palavra tem força, porque a palavra é sagrada, como todo testemunho é. E o testemunho é um arquivo, é uma escrita, é o nosso esforço para que a nossa história não seja apagada. E por isso a gente tem que falar. Agora, ter que falar quando se viveu, não tem performance, não tem dublê. O choro é real, o coração sangra e a palavra foge e a tristeza vem, porque é rememorar, recordar. Olha que louco, recordar quer dizer na origem, na etimologia da palavra recordes, cortes, coração, passar novamente pelo coração. Então o barulho que você passou pelo coração e agora está recordando, está trazendo para o teu coração de novo, e aí você não consegue falar. Ou seja, é necessário do jeito que é impossível. E para quem é possível, muito possível, e que consegue ter a fluência das performances, é porque não é necessário, porque não viveu. Essa contradição a gente tem que sanar na comunicação brasileira, para que haja uma comunicação de testemunho do nosso povo, para que a voz de quem não tem a voz de quem engrossa as estatísticas, seja dita. Eu acho que a partir das minhas redes sociais e apostando na comunicação do afeto, porque a comunicação da racionalidade é traiçoeira. Primeiro, somos tão pouco e tão pequenos que a gente não tem ideia do que de fato a gente sabe. Quanto menos podemos ter certeza de que o que a gente sabe é suficiente para apostar na tábua da razão como a única salvadora, tendo em vista a razão como essa construção moderna, europeia, cartesiana, lógica, dedutiva. Já que sabemos que a comunicação e a rede social veio para nos dizer isso também, que a comunicação necessita o calor, o toque, o olhar, o trejeito, a espontaneidade. A demanda cotidiana para que você produza para atender aos algoritmos, esvazia o poder da tua palavra, porque gasta, já não serve mais para nada, porque já não há mais emoção, há automação. Como a gente romper isso? Eu acredito a partir dessa verdade, que é a verdade do testemunho, e como eu tiro a minha bússola. Beleza, Renato, qual é a verdade? São tantas verdades, a era das verdades, a internet, o algoritmo produz a cada segundo uma verdade de acordo e na medida da necessidade daqueles que deram suas informações para ter o remédio, a pílula. Olha, meu perfil é esse, se você me mandar uma mentira que caiba certinho num dia de frio, irmão, eu visto. E a rede social tu tá bom, tua blusa, tua moletom, jaqueta, o que quiser tá tendo, é em demasia, é sem fim, é até você ser totalmente nosso, até você fazer um videozinho dizendo eu sou o robô do Bolsonaro. Você vai ter, você quer, você vai ter. E de fato, né, mano, as pessoas cada vez mais vão fornecendo essas informações, recebendo essas mentiras sob medida, e quebrar essa lógica só com o poder da linguagem do afeto, da música, da arte. E o lugar em que a palavra tem que ser dita é o lugar em que a vida está sendo ameaçada, é nos territórios
onde vige o estado de exceção. É nos lugares onde se normalizou o massacre de 130 pessoas à luz do dia, enquanto o tráfico verdadeiro está na Faria Lima, está nas grandes fazendas, está no helicóptero do Superrela, está no avião da FAB, está entre os políticos que a gente não pode nem citar os nomes, porque tem exércitos armados. Então, um pouco da minha comunicação, um pouco da minha experiência e um pouco também do que me fez me tornar deputado estadual. Foi muito pela comunicação. E essa comunicação, porque senão não tem muita manual, mas essa comunicação diz o seguinte, ela é sempre enfrentando contradições. Porque a comunicação nos diz, se você obedecer ao senso comum, você vai ter muitos views. Você vai ser um Nicolas Ferreira da vida, porque só repete o senso comum. Beleza. Verdade. Se você quiser ser uma figura caricata e abjeta e trair o próprio espírito, vai que vai, né? O caminho é sempre o mais largo possível. Agora, se você quiser comunicar de fato com o povo, com as pessoas de verdade, você vai ter que contrariar essas pessoas. Porque você vai ter que fugir do rebanho. Não porque você quer, mas porque é necessário. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar, pô, mano, eu não sou a favor da cannabis medicinal que vai tratar a criança que está passando mal, que é uma excepcionalidade. Não, mano, vai aí, filho, eu sou a favor da maconha, pra criança, pro adulto, pra todo mundo, toda maconha medicinal já é. Ah, meu Deus, você falou que você é maconheiro, eu sou maconheiro, filho. Oh, mano, mas agora ninguém vai gostar de você. Vai ter alguém lá do fundão que vai falar, pô, Renato é mil grau, mas agora meu mundo caiu, ele toma maconha. Entendeu? Independente, mano. A gente não tem que querer agradar. Por isso a gente não pode performar. E a coragem que você tem que ter para não agradar é o que faz da tua comunicação, com certeza, uma trincheira que deve ser preservada em tempos de uniformidade. Maravilhoso. Obrigado, Renato.